Foto dos dois melhores amigos. Já tá? Ao vivo. Fala, galera, estamos aqui com o nosso querido Rogério. Rogério, para quem não conhece, ele é o nosso despachante oficial da Academia de Intercâmbio. Ele tem essa cara de bravo aí, mas ele é um cara bem bacana, bem simpático e sabe tudo e um pouco mais sobre vistos de Austrália, principalmente, Canadá, Estados Unidos e alguns outros destinos. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá, pessoal? Eu vou até falar aqui, vou escrever aqui, que a gente vai falar sobre os vistos. E hoje a gente vai tirar um pouquinho de dúvidas sobre o que está acontecendo com os vistos na Austrália. Nosso querido Guilherme entrando lá atrás. Vistos na Austrália. Fala aí, Roger. Oi, galera, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Roger da BSB Vistos, parceiro aí da Academia de Intercâmbio. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o que está rolando sobre as novidades dos vistos, principalmente da Austrália. E aí, se vocês tiverem algumas perguntas, escrevam aí que a gente vai responder para vocês à medida do possível. Como é que fica isso aqui, cara? Bom, enquanto o Sérgio vai ajeitando aí... Fala aí, Roger, como é que tá o lance Primeiro é o seguinte, né, cara? Todo mundo quer saber o quê? Das aprovações. Porque a gente está vivendo o pós-pandemia e o antes-pandemia. Antes-pandemia a gente tinha um percentual de visto negado, que era... Eles encasquetavam muito com aquelas questões de comprovação financeira. E hoje, que a Austrália ficou 2 anos fechada, então não tinha... Eles ficaram sem mão de obra, certo? Certo. É o que todo mundo fala. Isso. E realmente é o que os nossos estudantes estão vivendo ali. E hoje, eu estou vendo, que eu percebendo assim, graças a Deus, até hoje eu não tive nenhum visto negado depois que as fronteiras abriram. O que está acontecendo lá? Como é que está sendo as aplicações? Porque também tem um tempo de demora, né? A análise do processo. A análise do processo está sendo bem mais demorada do que antes. Sim. Bom, foi bom você ter falado nisso aí. Realmente, pós-pandemia, de janeiro para cá, a BSB Vistos já aplicou mais de 1000 vistos e até agora a gente teve 100% de visto aprovado. Na verdade, a gente teve 2 vistos negados, que eles foram aplicados com passaporte europeus e aí, consequentemente, eles foram analisados na Austrália e mesmo com um perfil muito bom, eles tiveram visto negado. A gente pegou essas aplicações, reaplicamos o visto com os passaportes brasileiros dele e eles tiveram sucesso. Então... Calma aí, eu não entendi. O que é? Os caras que tiveram visto negado, eles tiveram visto porque negado? Porque não estavam com com passaporte brasileiro, é isso? Não, eles tinham dupla nacionalidade. Eles tinham passaporte português, um passaporte português e o outro italiano. E aí, antigamente era o contrário. Você tinha português, você aplicava português e o europeu sempre teve teve prioridade, enfim. Mas, por surpresa até para nossa, dessa pós-pandemia, o Brasil tá muito mais bem visto aí pelo jeito. Porque, como eu disse, a gente não teve nenhum visto negado esse ano com passaporte brasileiro. Visto de estudante, tá? Porque visto de turista a gente teve 1 ou 2 vistos negados agora recente, mas visto de estudante até então... De turista para a Austrália? A gente teve 3 vistos negados nesses últimos 2 meses aí de turista para a Austrália. É mesmo? E qual foi a razão que eles deram? Estão bem criteriosos em relação à quantidade de dinheiro que a pessoa tem na conta e esse tipo de coisa, né? Que era uma coisa bem tranquila antes da pandemia. O visto de turista... Eles estão dando prioridade para os estudantes, né? Até porque eles estão precisando de mão de obra para trabalho, né? E não querem, assim, o turismo não é tão relevante como a mão de obra agora, porque o país realmente está demandando bastante mão de obra. Tanto é que ainda continua, né? Desde janeiro, os estudantes estão podendo trabalhar 40 horas por semana legalmente. Então, é um sinal realmente que a demanda ainda existe. Então, ainda está de 40 horas sim, ainda semanais, né? Não sabemos até quando vai durar, mas sim, está valendo ainda e os estudantes estão se
beneficiando disso aí de uma Cara, tem maneira... estudante nosso que os caras falam, meu, eu chego no segundo dia, o cara já está empregado. Sim. Tá desse modelo realmente. Esse modelo, cara. Porque... E, pô, se o cara pode trabalhar 40 horas quinzenais, o cara, 40 horas semanais... Tá ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro. Tá fazendo mil e tantos dólares lá por semana. Ele estuda, trabalha e ainda faz uma grana legal. Uma outra coisa importante que... Agora, o que todo mundo quer saber, cara, porque é aquela chave lá, aquela pergunta assim, aplico com ou aplico sem a comprovação financeira? Com o suporte financeiro, sem dúvida. Agora, se você é uma pessoa que não vai conseguir o suporte financeiro, aí existe alguns casos que sem o suporte financeiro você vai ter o visto aprovado. A gente teve vários, inclusive esse ano, depois de janeiro para cá, vários mesmo, clientes que optaram aplicar sem o suporte e tiveram sucesso, tá? Mas isso aí também é aquela história que a gente acabou de contar, né? Todos os vistos foram aprovados até hoje, mesmo com esses que aplicaram sem comprovação. Mas eu particularmente acho que isso é muito do momento que a embaixada aqui, que o país está vivendo, de necessidade de mão de obra, então eles estão flexibilizando essa questão aí, apesar do Brasil ser nível 1, né? Mas você acha que, assim, por exemplo, o cara que vai aplicar sem suporte financeiro, ele tem que mostrar alguma coisa a mais? Por exemplo, tem que ser uma escola nível 1, porque tem a escola nível 1, nível 2, nível 3. Tem que ser escola nível 1? Ele tem que ter um super vínculo no Brasil ou qualquer perfil vai? Não é qualquer perfil vai. Essas pessoas que tiveram os vistos aprovados sem suporte, porque assim, são 3 pilares importantes para você ter o visto aprovado. Pilar do estudo, o pilar do trabalho e o pilar do dinheiro. Bom, eu não tenho suporte financeiro, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um emprego que já tenho emprego há bastante tempo, carteira assinada, sou formado, tenho outros mais estudos, ou seja, os meus 2 pilares eles são bem fortes. Então, nesses casos, a probabilidade do visto ser aprovado sem suporte ela é bem maior do que uma pessoa que, por exemplo, é autônoma, não tem como uma comprovação bem definida do trabalho, e aí isso pode prejudicar se não houver o suporte também. Mas tudo bem. Até então é uma questão de perfil, né? Se o cara tem um perfil bom de trabalho e estudo, o suporte financeiro não vai ser uma questão que vai atrasar a vida dele, eu visto negado, né? Algo desse tipo. E qual que é o percentual que você tem aplicado sem o suporte é pequeno, financeiro? É menos de 10%. Tá? Isso até é uma orientação nossa. Se você tem, cara, o suporte, tem como arrumar o suporte, é óbvio que ele vai te ajudar facilitar o processo do visto. Então, se tem, vamos colocar, porque realmente você está mostrando para a embaixada que você tem todos os 3 requisitos. E se o cara não tem o suporte, como é que é a questão de mostrar com o imposto de renda? Imposto de renda, só o pai e a mãe do estudante é que pode mostrar o imposto de renda. Então, assim... Para o suporte financeiro? Para o suporte financeiro. Meus pais vão ser meu suporte financeiro. Eu vou estudar 6 meses, um mês de férias, preciso de 7 meses de suporte. Eu precisaria apresentar 50 mil reais para a embaixada. Meus pais não têm os 50 mil reais em conta, mas eles têm o imposto de renda, que somando do meu pai e da minha mãe, vai dar lá quase 300 mil reais, cada um 150 mil por ano. Tem que ser 300, por exemplo, se o pai, só o pai, 300 mil pode? Pode. Entendi. Hoje você precisa de 70 mil dólares australianos, então a gente está falando 7 vezes 4, 28, nós estamos falando aí em torno então de 280 mil reais, tá? Isso é imposto de renda, hein, pessoal? Não acha que é... Mas olha só, também é importante comentar que quando a gente fala de imposto de renda, não são os bens que você tem no imposto de renda. Basicamente, é a soma dos salários dos 12 meses, mais o seu 13º e férias. Somando todos esses, dando lá 260 mil por ano, ok. Em outras palavras, a pessoa que tem um salário bruto, tá? Não precisa ser líquido, de 20 mil reais, aproximadamente 20 mil reais, ele consegue comprovação através do suporte financeiro com o imposto de renda. Isso pode ser somado o pai e a mãe. Então, se o pai ganha 10, a mãe ganha 10 mil por mês,
basicamente vai conseguir a questão do suporte financeiro. Entendi. E me fala uma coisa. Uma coisa que é importante também lembrar, o estudante não pode apresentar o suporte financeiro, o imposto de renda, porque ele vai viajar para a Austrália e ele não vai ter mais essa renda, né? Essa renda do Então não pode ser imposto de renda dele, tem que ser do pai e da mãe. Sempre do pai e da mãe. Tá, e pode ser do tio, do avô, não. Só pai e mãe. Tá, mas e se for o dinheiro, o suporte financeiro pode ser de amigo, pode ser de primo? É aquela história, ou se você tem um perfil bom, você pode botar um amigo como suporte financeiro. Porque assim, o Brasil ele é nível 1 e, via de regra, não precisaria mostrar o suporte financeiro. Mas como eu moro em Brasília e tenho muito contato com a embaixada, a própria embaixada sempre nos orienta a orientar vocês daquilo. Se tem suporte, bota, gente, mesmo não precisando, porque... Pode ser que ele desconfie de alguma coisa e possa pedir algum documento extra. Mesmo que não é uma coisa mandatória, a embaixada pode pedir. Se ela pedir, você tem que entregar. Então, esse é um dos motivos. Né? Agora, Roger, não tem mais nada a ver assim, se a escola é nível 1 não precisa mostrar, se é nível 2 precisa mostrar. Isso não tem mais nada a ver? Não. Porque o Brasil está no nível 1? Porque o Brasil está no nível 1. É claro que se você comprar uma escola nível 1, vai ser muito mais bem-vindo. A embaixada sabe que você está comprando uma escola boa, então suas intenções realmente é de estudo, né? Por mais que o visto de estudo permita trabalhar, a embaixada ela olha isso sempre que o estudo é o foco principal. O trabalho é uma consequência. Se rolar trabalho, você vai trabalhar. E por que está demorando tanto os vistos, hein, cara? Antigamente era em 20, mas assim, demora assim. Tem uns que demoram 50 dias, 60 dias e uns que a gente escuta e a gente já teve. O cara aplica, sai na hora. Por quê? Porque assim, os vistos que saíram na hora durante a pandemia, durante pós-pandemia, são estudantes que compraram um curso menos de 6 meses, que não precisa fazer exame médico, e aí ele acaba caindo num algoritmo do sistema, e o próprio sistema, ele aprova o seu visto. Por isso que ele sai na hora, ele não passa por ninguém, nenhuma pessoa. O sistema, a gente imputa os dados, arquiva os documentos, e aí o sistema entende que aquela pessoa está apta para ter o visto aprovado, ele aplica na hora, ele aprova na hora. Se não for aprovado na hora, ele entra numa fila na embaixada, em Brasília, e está demorando porque realmente... Mas aí ele é analisado aonde? Em Brasília. E aquela história que ele pode ser analisado na Austrália, no Canadá? 98% dos processos de passaporte brasileiros são analisados em Brasília. Somente 2% vão para fora. Então, assim, é muito pouco caso que vai para fora. E esses que vão para fora, a resposta é mais rápida? Não, está demorando mais ainda. Por isso que o visto de turista hoje está demorando 90 dias, porque é analisado na Austrália. A Austrália está... O problema de staff lá está bem pior do que aqui em Brasília. Então, o tempo de espera lá está bem maior. Agora, me fala uma coisa. E também tem o lance de partner, né? Sim. Porque não sei se tem alguma coisa relacionada. O partner, ele leva mais tempo para ser analisado ou não? Ou isso aí, é porque realmente demorou mais? Leva. Normalmente leva. Nada é via de regra, mas normalmente leva sim, porque a embaixada precisa analisar 2 perfis e, enfim, eles sabem que normalmente o cara que está levando um partner, a probabilidade desse cara querer ficar na Austrália é maior. Então tem algumas coisas que são relevantes para a embaixada nesse sentido. Mas não é um processo que demora tão mais, tá, gente? É uma coisa pouco mais só. Não é uma coisa também assim que, não vou aplicar ou apliquei o de partner no mesmo dia de um single, o single saiu e o de partner saiu 5, uma semana depois. Então, não tá bicho de 7 cabeças. E com relação ao prazo, a embaixada, sim, ela tem diminuído, já demorou... lembra, a previsão era demorar 5 meses. Mas então, isso é uma coisa importante, porque aquela previsão, quando mundo entra no site, aquilo é global. São várias embaixadas no mundo, e aí eles fazem uma média. Mas aqui no Brasil, a média inicial era de 65 dias, caiu para 60 e hoje já está em 50. Então acredito que até o ano que vem a embaixada vai voltar a trabalhar naquele prazo de 30 dias que era antes da pandemia. E agora janeirão, porque vai entrar na alta temporada lá. Então, é o ano que vem. Depois de janeiro, acredito que eles vão conseguir botar a casa em ordem e voltar ali para os 30 dias.
Tá, agora, cara, uma dúvida que todo mundo tem toda hora e a gente sempre recebe essas perguntas. Por exemplo, o estudante ele vai sozinho, ele tem uma família aqui, tá? Aí ele quer ir para a Austrália, ele não quer ir como partner agora porque ele sabe que vai ter que apresentar mais dinheiro, ele tem medo de levar a mulher e o filho pela questão que ele vai ter que Sim. bancar muito mais, né? Muito mais complicado para ele. Certo. Como é que funciona? O cara, ele primeiro ele vai para a Austrália e aí na renovação ele consegue trazer a mulher ou não? Ou a mulher tem que estudar? Como é que funciona esse esquema? Isso aí é o seguinte, quando você é casado, tem filhos e vai fazer uma aplicação para a Austrália, existem partes na aplicação que pergunta, você tem familiares? Tenho. Eles vão te acompanhar para a Austrália? Sim ou não? Se sim, ok. Não vão me acompanhar. Ok, mas você já avisou a embaixada que você tem família. Então, eu vou para a Austrália com visto, minha família fica. Chega no segundo momento, eu vou fazer uma renovação dentro da Austrália para um curso maior. Aí sim, como na primeira aplicação eu já avisei que tenho família, eu posso na segunda aplicação colocar eles como dependente, mesmo eu estando na Austrália e eles aqui no Brasil. Vão ser uma aplicação para todo mundo e a partir do momento que o visto for aprovado, a pessoa que estiver na Austrália vai ter o visto aprovado lá e as pessoas que ficaram no Brasil vão poder viajar para a Austrália com esse visto aprovado. E, por exemplo, o pai foi lá e estudou 6 meses, 4, 5, 6 meses, o que for. Uhum. E aí ele falou, poxa, estudei, minha mulher precisa estudar. Ele pode, por exemplo, colocar ela como dependente, só que ela estudar, ou seja, ele seria dependente dela? Pode fazer o inverso? Pode. Desde que você... Ela vai estudar e o cara está lá na Austrália, ele vira dependente da mulher e leva o filho. Sem problema nenhum. Por quê? Porque eu avisei que eu tenho família na minha aplicação. Fui para a Austrália, estudei. Agora, quem vai aplicar vai ser a minha esposa, que está aqui no Brasil. A gente aplica o visto dela e me bota como dependente, mesmo eu estando na Austrália. Não vai ter problema nenhum. Certo. Inclusive, eu já ganhei um Bridge Visa porque eu estou na Austrália. As pessoas do Brasil ficam aguardando a decisão aqui. Tem isso aí, né? Tem esse lance também, do né? Bridge Visa. E esse negócio do Bridge Visa, cara? Bridge por exemplo, Visa, basicamente... quando o cara, por exemplo... Eu estou na Austrália e vou renovar. Aqui no Brasil... ele perde o prazo. Por exemplo, sim, mas tem os estudantes que dão mole e passa 30... Porque o estudante ele estuda 5 meses, 6 meses, o que for, e ele sempre tem um mês a mais. Esse um mês a mais é de férias. Só que às vezes ele viaja, ele vai viajar, esquece, não se organiza e passa o visto, passa o tempo das férias dele. Quando ele for aplicar, ele vai aplicar, não vai ter problema, só que a embaixada vai dar um Bridge Visa para ele que ele não vai poder sair do país, não vai poder fazer nada, vai ter que ficar aguardando. Ou seja, ele se passou esse um mêsinho, ele não está ilegal. Ele não está ilegal. Não. Mas ele tem que aplicar. Ele tem que aplicar. Mas assim, passou, segunda-feira vence, aí o cara não fez nada na segunda-feira. Terça-feira, ele está lá ilegal ou não? Teoricamente sim, porque ele não aplicou nenhum visto ainda, mas ele pode aplicar outro visto, ele tem até 28 dias depois do visto dele encerrado para ele dizer, esqueci, quero reaplicar de novo. Ele reaplica, volta a ficar legal, só que com um Bridge Visa que não vai permitir ele nem trabalhar nem nada. E esse Bridge Visa dura o quê? Quantos dias? Não, o Bridge Visa é o visto que dura até a decisão final do visto. Não, por exemplo, até o início do próximo... Não, até a embaixada se manifestar com a solução do seu visto. Eu apliquei um visto para estudante, ganhei um Bridge Visa. Quando sai a decisão desse visto, aí acaba meu Bridge Visa e começa a valer meu estudante Visa. Entendeu? E o Bridge Visa, quando a pessoa quer, ele recebe um Bridge Visa... Beleza, eu tô lá legal, posso trabalhar, dei continuidade porque eu apliquei antes do meu visto vencer. Ele pode trabalhar as 40 horas semanais? Pode, mas o Bridge Visa te permite os mesmos direitos do visto que você aplicou. Certo. Então, o único detalhe é, se você precisar sair do país, você precisa pedir para eles um outro Bridge Visa. Eu tenho um Bridge Visa A, vou pedir um Bridge Visa B porque eu quero sair do país. Aí você solicita, a embaixada pode negar ou pode... falar, ok, aí você sai e volta enquanto o seu processo não foi analisado ainda. Show. Cara, agora quero saber dos vistos do Canadá. O que está acontecendo com os vistos do Canadá que está difícil de sair? O Canadá, infelizmente, é um país onde o nosso relacionamento,
eu digo, o nosso de despachante com o consulado, com a embaixada, é horrível, eles não fazem a mínima questão de responder e-mail, tanto de estudante como nosso. Que isso? É uma coisa terrível, assim. Nós que estamos acostumados a trabalhar com a Austrália, a Austrália você manda e-mail, eles respondem, mesmo que seja, não vai sair o visto, mas eles te dão uma posição e tudo. Canadá, não. A gente teve notícias até por intermédio de terceiros, mas são terceiros ligados a eles, dizendo que por motivos tudo após a pandemia, né, acabou afetando todos os países nesse sentido de mas os caras também não estão sem mão de obra, estrutura, as mesmas. Né, só que além disso, eles estão dando prioridade ao Canadá nos últimos meses para os refugiados da Ucrânia e do Paquistão. Então meio que pararam a operação mundial, não é só no Brasil. Eu tenho o Armando, que é parceiro seu também, agente de imigração, lá do Canadá, conversei com ele a semana passada, e ele disse, cara, não é só aí não, aqui a gente está tendo os mesmos atrasos, realmente a coisa está bem complicada, eles estão dando atenção maior para os refugiados. Então é isso, galera, infelizmente... E questão de visto negado, como é que está sendo? Não está nem sendo visto, não sabe nem se está negado. Mas, não está nem sendo nem negado, nem aprovado. Porém, contudo, todavia, os números dizem, né? A gente tem... Vamos falar até antes da pandemia, né? Para ser mais justo. Antes da pandemia, a BSB Visto sempre teve ali um percentual de visto aprovado entre 90% e 95%. Então, estava sempre nessa média super alta. Canadá, cara, é 50%. A gente tem 50% dos vistos aprovados e 50% dos vistos negados. É terrível. Antes da pandemia, isso? Antes da pandemia. Mas o Canadá tem um ponto bom. Por quê? Porque quando o cara tem um visto negado, ele pode, na Austrália também, o cara pode reaplicar, mas lá na Austrália eles mandam aquele modelinho, foi negado porque não tinha vínculo, foi negado porque isso... No Canadá, você pode até pedir, eu esqueci o nome, até que o Armando tinha falado, que é um serviço que a gente, que o nosso agente lá no Canadá ele faz, eles vão investigar o porquê, eles vão te dar a razão completa, não é um modelo de e-mail que eles vão te colocar, foi negado porque não tinha vínculo aqui no Brasil, eles vão te dar a real... O que aconteceu com a sua aplicação? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu tinha essa mentalidade. E aí, a gente teve um visto negado, com um cara com perfil super bom. Como é que era o nome? Aí eu conversei com o Armando. TIPS. Aí o Armando me disse o seguinte, olha, paga $100 por isso, só que eu não posso garantir que vai vir um histórico completo dizendo se o visto foi negado, o visto dele foi negado por isso, por aquilo. Vai depender, porque isso que a gente está dizendo... Basicamente, são as informações que o agente de imigração imputou no sistema, e aí a gente tem acesso a essas informações. Só que o Armando disse que se o cara foi muito... As informações que ele imputou lá podem não ser tão assim, que a gente realmente vai entender por que o visto foi negado. Muitos são, o cara vai ser bem explícito lá, dizendo foi por isso, por isso, por isso. A maioria. A maioria. Não, porque você está pagando por esse serviço, o cara vai te dar um relatório, né, cara? Não, mas eu digo isso, o próprio relatório, às vezes ele pode não ter tão completo. Mas a grande maioria é sim. E aí é o que você está falando. A gente vai entender do oficial de justiça os motivos que ele veio a negar o seu visto. Então era assim, mas sabe que a gente também nunca teve um visto negado de Canadá. Não, o Canadá sim, na verdade, acho que deve ter um ou outro caso de Canadá, a gente nunca teve visto negado. Porque Canadá, a gente sempre diz isso, é uma caixinha de surpresa. O cara pode ter um perfil bom e vir um visto negado. Aconteceu agora um caso clássico. A menina tinha um perfil até bom, não era ruim de jeito nenhum, não era dos melhores, mas era um perfil bom. O que é perfil bom? Ela é estudante, nova, suporte financeiro da família, enfim, pacote completo. Ela teve visto negado. Aí... E ela ia estudar? Ela aplicou de estudante, estuda de permit e tal. A gente reaplicou o visto dela, em 2 semanas o visto foi aprovado. Aí. Em 2 semanas. Uma coisa que era para demorar 3 meses. Então a gente... essa história. O Canadá realmente... É uma caixa de surpresa, mas a grande maioria dos vistos que a gente reaplicou, a gente teve sucesso também. Mas isso. O Canadá também tem um benefício que é quem tem o visto americano, você sim, pode tirar o visto eletrônico, e até um abraço, né, ele é automático. Se o cara não teve problema, nunca fez nada, vai sair na hora o visto
e ele pode ficar até 6 meses dentro do Canadá. Então, realmente, o ETA é a grande solução para quem tem visto americano. E também se ele já teve o quê? O visto 10 canadense. anos, né? Se já teve algum visto de turista canadense, pode tirar o ETA E também. fora que custa quantos dólares? 9 dólares? É bem 7 baratinho, dólares? 7,50. É. É. Você paga? Não, Academia de Intercâmbio paga. Ô, Rogério, e a Nova Zelândia? Porque ninguém mais fala da Nova Zelândia. É, a Nova Zelândia ela fechou. A Nova Zelândia se fechou para o mundo na pandemia, reabriu agora mesmo. E a gente teve um visto aprovado. Teve já. É? Teve, Então, já tá, porque ele tinha entrado no pool, né? Sim, mas voltou a aplicar, e agora não precisa mais daquela regra. E como é que tá escola. sendo, cara? Tá legal, tá rápido, estão Tá sendo igual, aprovados. tá igual antigamente, assim, 20, 30 dias 20, ou 30 tá dias, 3 não, meses? 20, 30 dias. É mesmo? É, voltou. Eles foram a única que voltaram com os mesmos prazos de antes da pandemia. E os critérios, muito sonegados? Não. A Nova Zelândia, na verdade, ela também sempre foi muito parecida com a Austrália. Os caras apresentarem os pilares certinhos, dificilmente vai ter a surpresa como o Canadá. E está precisando também de suporte financeiro, essas Está coisas? precisando. Lá não existe, lá lá não existe essa coisa de nível 1, nível 2. Lá o cara tem que apresentar. E no Canadá também? O Canadá também tem que apresentar. Ou A não ser que... Só a Austrália está com Agora, não, o Canadá é o facilidade. seguinte, o Canadá é o seguinte, eu quero aplicar um visto de turista, não um ETA, um visto de turista, e eu já tenho um visto americano, não preciso de suporte financeiro. Ah, é? Não preciso. Não, mas se você já tem o visto de americano, Sim, mas... você não precisa aplicar o visto de turista, que você Mas aplica o ETA. Mas muita gente quer... Qual que é a diferença? Então, porque o ETA é uma autorização de viagem, ela não te permite você renovar dentro do Canadá para um outro tipo de curso. E se o cara tem uma intenção de renovar, aí por isso que ele pede um visto de turista, porque o visto de turista pode. Entendi. E o visto de turista o cara pode estudar também até 6 meses. Também até 6 meses, entendeu? Então, essa é a facilidade. Eu não preciso de um ETA, eu preciso de um visto, mas Entendi. eu tenho um Se visto o cara não vai renovar, vai de ETA. vai de ETA. Exato. Mas daí ele pode, por exemplo, ir para os Estados Unidos... Pode ir voltar, terrestre, de avião... Acabou, 6 meses, estudou. Aí vai para os Sim. Estados Unidos, aí pede outro ETA? Não, o ETA dele vai por 5 anos. Ah, é? Vai de 5 anos a cada entrada 6 meses. Igual os Então ele vai para os Estados Unidos, volta... ele vai Vai passear nos Estados Unidos, volta... Só quando ele voltar o cara vai questionar. Ué, mas de novo, amigo, aqui mais 6 meses? Vou estudar mais 6 meses. Se você sacar um extrato bancário e esfregar na cara dele que você está cheio do dinheiro, ele vai abrir as portas e vai deixar você entrar. Agora, eu fiquei 6 meses no Canadá de ETA, estudando. Saí para os Estados Unidos, voltei em uma semana. E não tem dinheiro para apresentar para os caras, provavelmente ele não vai deixar você entrar. Ele vai falar, esse cara está trabalhando legalmente aqui, por isso que ele quer voltar. Né? Na cabeça deles é isso. Mas se eu tenho comprovação de renda, eu tenho grana, cartão de crédito, vai ser super bem-vindo de novo. Com dinheiro, Com né? dinheiro, exato. E nos Estados Unidos? Estados Unidos também tá. Os Estados Unidos o Guilherme falou hoje para mim que para marcar para só o ano turista... que vem. O ano que vem. Julho do ano que vem. Mas será que nem na madrugada entrando ali não tem como? Não. É assim. Eu agendo para julho do ano que vem. Ou seja, o meu visto venceu. Por exemplo, meu visto venceu em 2020. Você só vai precisar da renovação dele. Mas mesmo assim, julho do ano que vem. Julho do ano que vem? Tá super complicado. É mesmo? E tem que fazer toda a parte lá. Toda a parte burocrática. Igualzinho. Só não precisa da embaixada. Ah, quem está não renovando. Não, só vai ter que vir fazer aqui a biometria, correto. Entendi. Só que assim, hoje está marcando para julho do ano que vem. Aí eu marco. Aí o mês que vem pode ser que apareçam vagas novas para daqui a 3 dias. Aí a gente consegue reagendar. Tá, não é certeza, mas acontece em alguns casos a gente conseguir antecipar. Correto. Mas e aí, para antecipar o quê? Tem que ficar alguém fica monitorando ali o dia inteiro. Exatamente, é isso. E o estudante pode também ficar monitorando? Não, porque é na minha IME account. Mas a gente tem uma pessoa específica para isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Bom, pessoal, é isso. Rapidinho, essas são as principais questões que a gente está tendo aqui na Academia de Intercâmbio sobre os vistos, a demora, se aplica com suporte financeiro ou não para a Austrália, por que no Canadá também está levando tanto tempo, enfim. E se alguém quiser saber mais, avisa a gente aí, chama no direct e a gente bate um papo para tirar mais dúvidas. É isso, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Segura aí. Tamo junto. Um abraço.